Pronto, agora deu certo. Deixa eu só desligar aqui. Pronto, eu vou travando os microfones aqui quando for aparecer acontecendo isso. Pessoal, boa noite. Meu nome é Sormani, tá? Eu sou coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Unifip, tá? Nós estamos reunidos aqui nesse dia de hoje para, além de dar início, né, de dar as boas-vindas a todos vocês, tanto do curso de ADS, como os convidados do curso de Biomedicina, os estudantes convidados do professor Flávio do curso de Biomedicina, também do Unifip, dar as boas-vindas, né, a vocês ao semestre que se inicia. Um semestre que vai se iniciar um pouquinho diferente, graças a Deus, do semestre passado, na verdade, bem diferente do semestre passado, e o inverso esperamos do primeiro semestre, de um ano atrás, quando a gente começou presencialmente e teve que terminar remotamente. Esperamos que esse semestre de 2021.1 seja justamente o contrário. A gente comece remotamente durante esse mês de fevereiro, as disciplinas teóricas, né, elas vão ficar remotas, a gente vai continuar com as aulas remotas durante o mês de fevereiro, e a partir de março, a gente começa com o hibridismo. O que seria isso? Só para explicar bem rápido. Os alunos, os estudantes que tiverem disponibilidade de assistir a aula no modo presencial, vão vir para a sala de aula. Por exemplo, minha disciplina de programação 1, eu vou estar no laboratório, esperando pelos alunos que quiserem assistir a aula comigo no laboratório. Os alunos que não quiserem assistir a aula, que quiserem ficar em casa, vão ficar em casa e vão acompanhar esse conteúdo normalmente. A gente vai utilizar os meios tecnológicos, internet, notebook, as transmissões via o compartilhamento de tela, né? Vocês vão poder, talvez, não ver o professor, mas ver o conteúdo que o professor está dando, vão poder fazer perguntas para o professor, e a vida vai continuar normalmente até que vocês se sintam seguros, vacinados, ou com a maior parte da população vacinada, e aí o risco diminua consideravelmente para que vocês se sintam seguros a voltar de vez presencialmente para a instituição. Mas a partir de março, nós estaremos presentes, de fato, aqui, todos os professores, né, estaremos presentes aqui, quem puder, lógico, os professores também, vão ter professores que são aliás, existem professores que são do grupo de risco, esses vão continuar em casa, vão justificar, vão continuar dando aula remotamente para os estudantes que quiserem, inclusive, vir para a sala de aula, né? A gente tem um exemplo de uma professora que ela vai continuar em casa e os estudantes vão vir para a sala de aula e ela vai transmitir da casa dela a aula para a sala de aula aqui no Bloco H. Então, a vida para a gente espera que esse semestre seja o inverso de 2020.1, tá? E aí, a partir desse ponto, eu quero desejar para vocês um ótimo semestre. Quero dizer que as portas de ADS estão abertas para quem quiser vir conhecer, conversar e saber um pouco mais sobre o curso. A nossa grade curricular está disponível no site da instituição, tá? Os nossos professores são professores, a gente não tem um corpo docente extenso, mas nós temos muita qualidade no corpo docente que temos, então a prioridade aqui é pela qualidade, não pela quantidade. Nós queremos professores bons, dedicados e que se engajem com o curso, tá? E dentro desse propósito, é justamente que a gente está propondo dentro desse cenário, a gente está propondo uma semana diferente, uma semana de acolhida para vocês, de acolhida aos discentes. Então, essa semana inteira, de hoje até sexta-feira, a gente vai ter palestras, reuniões, discussões, né? É bom que vocês interajam, façam perguntas sobre os temas que vão ser abordados aqui pelos professores do curso. O professor Flávio e a professora Roberta vão iniciar hoje. Amanhã, talvez seja a professora Angélica e a professora Aslânia, ou a professora Aslânia e o professor Daniel. Quarta-feira, talvez, professora Angélica e professor Luiz. Quinta-feira, muito provavelmente, será professor Pablo e professora Dilma, tá? E sexta-feira, este que vos fala deve fechar a semana falando bastante sobre alguma coisa que eu ainda vou pensar para não bater nada com o que vocês estão falando. Como sempre, o coordenador é o tapa-buraco, então a gente fica
por último, né, para poder fazer esse link e não deixar a peteca cair no nível de qualidade do que a gente tem para passar para vocês. Então, caso vocês queiram continuar assistindo a semana de acolhida inteira, toda noite vai ter uma lista de chamada. Hoje eu vou passar a lista agora no começo e pertinho do fim da apresentação dos professores, porque a ideia, eu já combinei isso com o pessoal do NID, é que essa semana inteira sirva como horas complementares para vocês, pelo menos de ADS, para os estudantes de ADS, tá? Então, eu vou emitir uma declaração que vai servir como horas complementares para vocês participarem, aproveitarem esse tempo aqui, além do conhecimento, aproveitar como um complemento da disciplina, das atividades complementares que vocês precisam, tá bom? Então, eu acho que não tenho mais nenhum comunicado a fazer, vocês estão, ou podem me fazer perguntas, eu vou ficar meio que como um mediador aqui, olhando o chat, certo? Se tiver alguma pergunta para algum dos professores, existe um recurso de levantar a mão para quem quiser falar, quando vocês quiserem falar, e aí, obviamente, que eu vou anotar aqui, esperar que os professores me deem a brecha para que eu dirija as perguntas a eles, tá certo? E aí vocês fiquem à vontade para poder perguntar, tá bom? É um prazer recebê-los, tanto os meus estudantes, os meus pupilos de ADS, como também receber as convidadas e os convidados do professor Flávio Franklin, lá de Biomedicina, tá bom? Sejam todos bem-vindos, tenhamos uma boa noite, participemos desse momento que é único, e eu passo agora a palavra para o professor Flávio, para ele fazer a abertura, tá bom, professor? Está contigo. Opa, boa noite, professor Sormani, nosso coordenador, as professoras que estão presentes aqui. Eu estou visualizando a professora Aislane, a professora Angélica, né? Não sei se tem outro professor, acho que tem um professor também aqui, o Luiz Carlos. O Luiz está por aí. Luiz, que está presente também, professor Luiz Carlos. Boa noite. Boa noite a minha amiga a professora Roberta Trindade, minha parceira. E boa noite especial a vocês, né? Aos alunos de ADS, minha alegria em participar desse momento especial, agradecer, professor Somando, pelo acolhimento no curso, viu? Muito obrigado. E saudar os alunos, né? Não só os meus alunos, que serão alunos do ADS, mas saudar os nossos alunos também de biomedicina, viu? Sinto-se acolhidos também nesse momento especial, né? Essa interação, essa interdisciplinaridade que o professor Somando muito bem falou. Eu queria começar aqui, eu queria só combinar uma coisa com o professor Roberto. O professor Roberto está na escuta, o professor Roberto Trindade aí, está escutando direitinho, microfone. Eu queria, quando eu consulto o professor Roberto aqui agora, eu só posso ficar aqui até as 8h30, porque eu tenho uma aula até as 8h30. Eu queria saber aqui o seguinte, professora Roberta, tem como a senhora fazer a mudança de planos, o slide, a exposição dos slides daí, ou está no celular? Porque pode ser que, de repente, eu estava com o microfone desligado. Pode ser que eu tenha que sair antes de terminar, aí eu saindo, professor Sormani, aí eu fico sem a questão do slide, não é isso? Uhum. Porque eu ia apresentar o slide. Viu, Roberta? Se você tiver com o computador ligado, você pode compartilhar a sua tela, e aí você deixa a sua câmera só lhe mostrando, entendeu? É porque, minha gente, eu estou com dificuldade no computador mesmo. No computador. Notebook, então, né? Eu vou... Então faz o seguinte, posso mandar para ti, Sormani, pode ser? Sim, manda para mim, pode mandar. Manda para quem compartilha. Porque, deixa eu mandar aqui, porque fica, até peço desculpa, professor Roberto, eu tenho combinado de eu fazer aqui a exposição dos lados, mas como eu estou com aquele receio, ter que 8 mil, ter que sair, aí quebra, né? Vai dar tempo. Questão do slide. Será que dá tempo aqui? Dá tempo. Então, vamos. Eu levo pronto. Vamos. Finalzinho sem o slide, pode ficar à vontade, viu? Então, vamos lá. Deixa eu partilhar aqui, já estou no ponto. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Estão me ouvindo bem, Flávio? Perfeito, Roberta. Ok. Sormani? Oi. Eu acho melhor, Roberto, melhor mandar para Sormani. Pode mandar, viu? Mande.
Eu posso mandar pelo WhatsApp, só, mano? Pode sim, pode ficar à vontade. Porque fica já certinho, Eu né? só não aguardo. Fica garantido aqui. Fica garantido aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Sormani. Dando sinal aqui. Sormani. Mãe, acabei de te mandar no privado, viu? Pronto, tá certo. Deixa eu Carregando. receber aqui que... Tá Só carregando. receber aqui para eu abrir. Pronto, chegou agora. Deixa eu baixar aqui. Pronto. Vai dando. Pronto, enquanto o professor Sormani abre aí, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Flávio Franklin, sou professor da Unifip, né? Juntamente com a professora Roberta, e nós estamos há muito tempo nessa casa, né? Com muita alegria, e assim, para nós, uma satisfação estarmos aqui com vocês hoje. Sou muito ligado à questão de pesquisa, extensão, né? Eu estou na qualidade de coordenador da COPEX, que depois, em outro momento, nós iremos falar sobre isso com vocês, né? A questão dos projetos de pesquisa e extensão. Também coordeno a revista COPEX, uma revista que tem bastante divulgação, bastante amplitude de publicação científica. Depois a gente também pode falar um pouco sobre isso, viu? Apaixonado por pesquisa e extensão. E, como o professor Sormano muito bem falou, né? A gente tem essa parceria com a professora Roberta Trindade, e, consequentemente, nós hoje, assim, com muito carinho, preparamos para vocês esse momento sobre motivação, né? Eu gosto muito de motivar os alunos nos primeiros dias de aula. A motivação é algo muito importante. Eu estou na qualidade de coordenador de pesquisa de extensão, mas sou apaixonado por sala de aula. Eu dou aula na FIP já há 18 anos, e isso, para mim, é uma alegria muito grande, né? De vários cursos eu dou aula aí. Inclusive, sou aluno também em empreendedorismo. Então, para mim, é uma satisfação imensa, né? Estar com vocês aqui ao lado da professora Roberta Trindade. Professora Roberta Trindade, fica à vontade aí para a sua apresentação. Boa noite a todos. Estou aqui de plano B, né? A vontade mesmo era estar no notebook, que resolveu trancar alguns atributos. São questões do nosso dia a dia hoje, né? Às vezes a tecnologia ela não nos ajuda, mas eu sou a professora Roberta, tem alguns aqui que já são meus alunos, né? Já estiveram comigo alguns 2 semestres, outros 1 semestre. Aos que estão chegando agora também, as minhas boas-vindas. Sormani já deu algumas indicações, né? As disciplinas são gestão e administração, teoria geral da administração, gestão financeira. Como o Flávio disse, nós estamos no Unifip há algum tempo. A gente não vai dizer para ninguém descobrir assim, a nossa idade, né? Para que possa ficar a idade de vocês aí, dos que estão chegando agora. E, enfim, gente, nós somos, de verdade, além de qualquer outra coisa, professores, né? Isso que a gente gosta de fazer. A gente participa de alguns núcleos do próprio Unifip, aqueles núcleos que servem a vocês como referência, como impulsionamento, como orientação do trabalho de gestão, mas o que melhor me qualifica é ser professora. É isso que eu gosto de ser, é isso que eu gosto de fazer. Falar de motivação é também algo que nos deixa muito felizes, né? Nos dá muito prazer, porque a gente entende a motivação como um motivo que você tem para a sua ação. Então, é esse tema que nós vamos conversar hoje. Vamos dividir aqui o palco com o professor Flávio. Peço as minhas desculpas pelo inicial, né? A dificuldade da entrada inicial,
mas estamos aí para, se Deus quiser, deixar uma boa mensagem para vocês. Bom, eu vou só compartilhar a tela inteira aqui, que eu não vou poder ficar como eu imaginei que eu poderia, não, tá? Compartilhar só o aplicativo, a aplicação que Flávio mandou para mim. Então, eu vou compartilhar a tela inteira, e aí vocês vão me dando os comandos e eu vou passando os slides aqui para vocês. Ok. Já pode mostrar a fotinha da gente. Segundo slide. Aí, mais um aí que o nome de Roberto vai aparecer. Mais um teclante aí embaixo. Aí, aqui a nossa foto oficial aí, né? As duas figuras Roberto, que vão dividir o palco. É. Isso, Roberto, estou pronto, Roberto. Pois é, estamos aí, então, para tratar uma importante que é a sua vida e você, protagonista dela. A vida é uma oportunidade. Aproveite-a. A vida é beleza. A vida é realização. A vida é um sonho, torna realidade. A vida é um desafio frente a. A vida é um jogo. Jogue. A vida precisa. Cuida. A vida é uma mensagem para nos lembrar que nós somos, de fato, protagonistas. Nos dê a oportunidade de agarrar. Quando ela existe, parar, dar uma respirada e enfrentar. Quando ela nos der a oportunidade de alçar grande, é isso aí que nós vamos fazer. Crescer, determinando da nossa própria vida, porque agonistas. Pronto. Pronto. Não sabiam, essa mensagem foi para vocês descobrirem que o professor Flávio é violonista, né? Também. Obrigado, Roberto, aí pela... Não, só arranho. Por esse momento tão reflexão, né? Sobre a vida. Então, pessoal, dando início, quando estávamos planejando esse tema, nós pensamos o seguinte, nada melhor do que começarmos motivados. A relação, pode perceber, toda a relação, seja ela profissional, afetiva, familiar, tudo começa com a motivação, aquela vontade de estar perto do outro, a vontade de você estar compartilhando de momentos. Então, não tem sentido a gente começar, pessoal, o semestre sem motivação, não. Essa vontade de estar junto. Eu fiquei sabendo hoje que tem os alunos aí hoje querendo participar, perguntando os links das aulas. Isso, para mim, é motivação, é querer estar, é querer ser, é querer participar. Então, nosso intuito foi esse, de começarmos o semestre motivados. Então, falando de motivação, o que é motivação? Se a gente for fazer uma pesquisa, nós temos N conceitos de motivação. Eu escolhi um aqui, simples, mas que tem muito a dizer. Abre aspas, motivação é o impulso que nos move para agir. É do site Neurociências, em benefício da educação. Olha a palavra impulso. Então, se você está aqui hoje, você tem que estar aqui motivado, porque você sabe que essa relação de estarmos, mesmo que ainda de forma virtual, isso é motivacional, porque você quer estar perto do seu professor, nem que seja virtualmente falando, perto dos seus colegas de sala. Fala a verdade, pessoal. Se alguém aí pratica academia, ou se alguém faz atividades físicas, não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês compram uma bicicleta,
essas esteiras, né, ergométricas. Aí diz, quando eu comprar, vou fazer em casa bicicleta, aí compro uma esteira. Aí primeira semana você tá motivado, não é? Primeira semana você vai lá, liga a esteira, faz... Aí quando é com segunda semana, você, não, depois amanhã eu faço. Nesse negócio da amanhã eu faço, quando você vai olhar, mas você para, você, mas rapaz, eu aposentei minha bicicleta, mal, nem completei um mês, eu estou pagando a minha esteira e eu não parei de fazer. Ou seja, você perdeu a motivação, aquela vontade de agir. Não sei se alguém já passou por isso. Meninos e meninas, só aqui entre nós aqui, não espalhe isso para o povo lá fora, não. Todo começo de namoro, nem aquela vontade de estar perto, não é? Perto da pessoa, aquela vontade, né? Aí, quando vai passando o tempo, né? Isso, aí vai ficando, não, depois eu vou, vamos para uma pizzaria, não, vamos deixar para ir para amanhã, né? Ou seja, você percebe que a motivação, ela é algo que você tem que estar nutrindo, você tem que estar alimentando a motivação, o impulso. Era muito bom se a gente pudesse comprar motivação no mercado, né? Chegar ali e comprar 350 gramas de motivação, porque eu já estou todo desmotivado para ir para aula, mas infelizmente não é verdade? Pode passar o próximo slide aí, veja só. Então, para vocês aqui 10 dicas de motivação pessoal. Pessoal, motivação é algo que a gente, como eu falei, não tem como você comprar 350 gramas numa latinha de motivação lá no mercado, infelizmente, né? A motivação não se compra, você vai cultuando, vai plantando você essa sementinha. Então, de forma muito objetiva, e perceba, primeira coisa é refletir, reflita sobre sua vida. Para um pouquinho aí e pense para você mesmo. Você se considera uma pessoa motivada? Então, às vezes, nós perdemos grandes oportunidades na vida por falta de motivação. Quantas vezes você deixou de conquistar algo porque você estava desmotivado? Então, essa reflexão tem que partir de você. Se você tem a consciência de que a motivação parte de você. Meu amigo, minha amiga, pode ter certeza, dificilmente seu vizinho vai sair da casa dele, bater no som e dizer, se motive, viu, menino? Se motive. Dificilmente. A motivação reflexão é sua. As dificuldades. Por isso, a segunda dica é não desista de lutar. A luta, pessoal, para a gente conquistar espaço é diária. A luta, muitas vezes a gente cai, nós desistimos, porque não temos a perseverança, nem temos motivação. Então, nunca deixaremos de lutar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, estamos passíveis de quedas, não é verdade? Então, a gente não pode desistir. Só os fracos desistem nas quedas. E com as quedas a gente aprende. Olha, aprenda com os erros. Os erros, muitas vezes, eles servem para a gente de lição. Oi? Alô? Boa noite, quem tá, alguém tá... Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, Li. É mais fácil falar do que te motivar, entendeu? Seja bem-vinda. Isso, exatamente. É muito difícil ver uma pessoa, tipo, todo mundo tem sonhos, claro. Dificilmente vai ver uma pessoa que vai dizer, corra atrás dos seus sonhos, você vai conseguir isso e aquilo. É mais fácil, principalmente os de casa mesmo, que te desmotivam. Muitas vezes a falta de motivação parte dentro de casa. Eu tenho, a maioria da minha família não me motiva, mas, tipo assim, o pessoal que não me apoia e tal, não me motiva, sabe? Isso me fortalece mais ainda, com que eu corra mais atrás dos meus sonhos e não desista. E eu vim só para participar da sua aula, porque eu gosto muito da sua aula, você sabe. Obrigado, da nossa participação. Obrigado pela participação. Inclusive, eu vou pegar aqui uma historinha de 30 segundos que reflete isso. Conta-se um ditado popular que um dono de um cavalo queria se desfazer desse cavalo, jogou ele dentro de um buraco, o cavalo vivo, viu? Foi o que ele começou a fazer, ele começou a jogar terra em cima do buraco do cavalo, aos pouquinhos. Todo dia ele pegava rapaz e jogava terra. Quando foi com 8 dias, o que é que o cavalo fez? Ele usou daquela terra para servir como escada. Cada vez que o dono jogava a terra, ele ia subindo devagarzinho, ele pulou do buraco. Então, justamente isso, os erros, as dificuldades, tem que fazer de nós pessoas motivadas para sair desse buraco, dessas dificuldades. Olha aí, realize atividades que te fazem feliz. Ou seja, quantas vezes a gente não abre mão, coisas simples da vida, como, por exemplo, dar um passeio,
às vezes num sítio, às vezes outra coisa, pessoal, coisas simples da vida que a gente não para fazer, que a gente muitas vezes não tem tempo também, né? Por exemplo, sentar na calçada, no fim de tarde, no fim de semana, olhar para a lua, entendeu? Então, coisas simples, ler um livro, assistir um seriado da Netflix, ler um livro. Então, coisas simples da vida que nos ajudam a ser pessoas motivadas, viu? Tenha sonhos. Outra dica, pessoal, não deixem de sonhar. Quando a gente perde a característica de sonhar, a gente muitas vezes perde o quê? Perde a vontade de prosseguir, perde o impulso, o embalo, a motivação. Então, nunca deixe de sonhar. Pense positivo. Meninos, quantas vezes a gente faz dos nossos pensamentos, nossos maiores inimigos? A gente já vai começar um seminário da disciplina do professor Flávio, do professor Roberto. Diz, Ave Maria, eu acho que eu vou me dar mal nesse seminário. Ai, meu Deus, eu acho que eu não vou, eu vou lá, eu vou ficar tremendo, eu vou gaguejar. Quando você pensa assim, na verdade, você já pensa negativo e acaba dando errado mesmo. Então, pense positivo, acredite em você, né? Ou seja, o pensar positivo faz com que justamente você tenha essa autoconfiança. Outra dica, estabeleça metas, né? Nunca deixe de estabelecer aquilo que você pretende fazer, o que você pretende chegar. Pessoal, pessoas sem metas na vida é como um motorista que não tem destino para onde ir no seu carro. Imagina, você pegar o carro e dizer, eu vou ligar, eu vou sair por aí, sem saber para onde você vai. Então, pessoas assim são pessoas sem metas. E muitas vezes esse negócio de rodar em ciclo, pessoal, desmotiva você, que você não chega a lugar nenhum. E outra coisa também, reclamações bloqueiam sua motivação. A gente reclama, professor, hoje eu tenho aula, não vou poder ir porque eu estou muito cansado. Professor, hoje eu briguei com meu patrão, estou sem cabeça. Professor, é tanta reclamação, isso bloqueia a gente. Quando a gente começa a olhar, pessoal, começa a perceber aí, nós temos muitas vezes muitos inimigos invisíveis que atrapalham a vida da gente. E muitas vezes o inimigo, sabe quem é? É o espelho. Quando você se olha, você se autobloqueia, o termo agora, né, cancelamento, né? Cancelamento tá na moda, o cancelamento, né? Então você se autocancela. Isso é muito ruim. Acredita em você. Olha, digo para vocês uma coisa, pessoal. Você se matriculou, está fazendo seu curso superior na instituição de renome como a Unifip, e pode ter certeza, se você pode ter o melhor professor do mundo, pode ter as melhores infraestruturas, instalações, pode ser a melhor faculdade, mas se você não acredita em ver, você é uma pessoa que vai demorar a chegar nos seus objetivos. Você pode até chegar, você pode dizer assim, eu acredito, eu tenho confiança no potencial que eu tenho. Pessoal, se você tem baixa estima, não acredita em você, pense, Deus tem um propósito para cada um. E se você chegou até aqui é porque você tem uma missão. Pode ter certeza, viu? Então acredite em você. Não desista. Siga em frente. Vai ter dias que você vai estar com dor de barriga e não vai estar a fim de vir para a aula. Se você está com problema de saúde, a gente entende também. Às vezes vai ter dias que você vai vir, se Deus quiser, quando voltarmos aí, de repente o pneu do carro fura. Você não tem o que fazer, não. Mas esses imprevistos acontecem na vida da gente. Não torne isso uma dificuldade, um bloqueio, não. E outra coisa, comemore suas conquistas, porque você tem que se nutrir também do seu sucesso. Eu digo que o aluno ele é como um agricultor, ele planta para depois colher, e a colheita é o fruto do seu sucesso. Cada conquista que você tiver, meninos e meninas, por pequena que seja, comemore, porque comemoração, conquista, vitória, pensar positivo atrai coisas boas. Se você tem o sentimento de negatividade, tem gente que eu conheço, pessoal, que é tão negativo de um jeito que passa no corredor da sua casa, você tem uma plantinha na sua casa, num jarro, né? A pessoa passa, quando a pessoa passa lá da planta, a planta murcha. Sabia que tem gente que é assim? Que a planta murcha, a pessoa é tão negativa que a planta sente e murcha mesmo. Esse tipo de gente, olha, vocês estão pensando que eu estou brincando, mas quer que eu dê um exemplo? Você vai conversar com uma pessoa que não vê há 10 anos, seja um colega de sala de aula, um colega. Tem pessoas, quando você chega, você sente aquela vibe boa, aquele alto astral, aquela vontade de conversar, você se anima, e ainda marca um fim de semana para sair junto, né? Estou falando no cenário sem ser pandemia, pessoal. Mas tem gente que você encontra, quando você chega perto, você pode perceber, dá um desmorecimento em você, sabe?
você vê, a pessoa é tão negativa de um jeito, tem uma nhaca de negatividade tão grande, é chamado espírito de porco. Chega perto dessa pessoa, a pessoa é tão negativa que você já murcha, você fica desmotivado, sabe? Esse tipo de gente, pessoal, ó, esse tipo de gente, você saiba filtrar, porque gente assim só bota você para trás, desmotiva. Pode ter certeza, de 10 pessoas, 9 vão desmotivar você e só um vai motivar você. Então, vá naquele 1, viu? Aquela música do Safadão, né? É 1%, como é que ele diz assim, que é 1% do que eu sei de 100, uma música que diz que é de tal de 1%, né? Ou seja, esse 1% que apoia você, se apegue a esse 1%, viu? Se apoie nesse 1%, porque é esse que vai botar você para frente, que vai lhe motivar. Pode passar o próximo slide, só mano. Olha só. Gente, professor, licença. Eu tô aqui de intruso, porque eu Pois sei não. que tem um período, mas é uma dica para vocês, se juntem a pessoas como o professor Flávio, porque ele não vai deixar você desistir, ele vai sempre te motivar, e a aula dele é top. Mesmo que vocês estejam com dor de barriga, vocês vão querer assistir a aula dele toda segunda-feira, viu? De verdade. É Obrigado, professor... obrigado pelo carinho, obrigado, viu? Eu queria até ter pagado essa disciplina novamente com você, professor, só por causa que a aula é sua, que você é um cara. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Olha essa frase aqui que eu achei bacana, de Peter Davis. A motivação é como alimento para o cérebro. Você não pode ter o suficiente em uma refeição. A motivação precisa de recargas contínuas e regulares para nutrir a fundo e transformar um ser humano em um vencedor. Peter Davis. Por que eu escolhi essa frase aqui? Que isso vai ser, pessoal, a vida de vocês no curso, todinho. Vai ter período que você vai estar motivado. Eita, coisa boa, hoje vai ter aula do professor Roberto, vai ter aula do professor Flávio, professor Aislana, professor Sormano, é coisa boa, a Maria vai chegar. Você vai numa motivação, pode estar chovendo, você vai fazer questão de ir. Glória a Deus, mas vai ter semanas que você vai dizer, Vige Maria, eu já não estou afim de ir para aula não. Aff, Maria, eu estou com tanta coisa para fazer. Na verdade, a motivação, ela oscila, ela não é algo constante, ela é algo que vive oscilando. Então, nesses dias que você não tiver a fim de ir para a aula, aí é que você deve ir mesmo. Ave Maria, eu estou cansado. Aí é que você deve ir, para você mostrar que sua motivação é maior do que o seu cansaço. Sabe por que eu digo isso, pessoal? Porque os fracos ficam na zona de conforto. Homem, sabe de uma coisa? Tá tão bom aqui, hoje eu tenho um programa, hoje tem um jogo do Flamengo. Ave Maria, eu não vou para aula hoje, não. Hoje eu não vou perder o jogo do Flamengo, não. Do Flamengo, do Vasco, do Vasco, ou São Paulo. Aí você começa a entrar na zona de conforto. A zona de conforto é um perigo, pessoal. Você sabe de uma coisa? Eu não vou hoje não, porque tem jogo do meu time. Aí você, semana que vem, não vai porque vai ter outro jogo. Depois você começa a dar desculpas para você, para justificar a sua ausência na sala. Meu amigo, o tempo passa e você começa a ser uma pessoa desmotivada, porque você está na zona de conforto. A minha pergunta é, você se sente na zona de conforto? Próximo slide. Reflita aí, pessoal. Veja só, quem está nesse ângulo vermelho aí, né, é um perigo. Sabe por quê? A zona de conforto dá aquele falso sentimento de segurança e controle, né? Aquele falso sentimento de controle, que ali tá bom, aquele momento tá agradável, tô tranquilo aqui, tô de boa. Se você ficar, você nunca vai avançar na vida. Então, faça como essa figura, vá aumentando sua zona. Olha, você sai da sua zona porque você ainda está muito apegado, você não tem autoconfiança, você tem medo de encarar os desafios da vida. Pessoal, tem gente, eu vou falar que vocês vão achar graça, mas é verdade, tem gente que eu já vi, ex-alunos meus, que quando ia fazer uma apresentação em sala de aula, lá na frente da lousa, eles se tremia todos, ficava nervoso, tinha gente que chorava, um medo danado de apresentação. Olha, uma coisa incrível, eu dizia, você tem que, agora que você tem medo, você tem que vencer esse medo, porque você tem professor, que eu sou muito tímido, sou muito tímida, ou seja, tem desculpa para tudo. Tem gente que é tão suscetível ao que as pessoas dizem, que qualquer coisinha que a pessoa diz sobre você negativo, você se abala, você é afetado pela opinião alheia. Esse é um perigo. Aí vai avançando aqui, ó, na hora amarela. Quando você começa a sair da zona de conforto, quanto mais longe você está, você começa a saber lidar com os desafios e problemas. Você começa a entrar na zona de aprendizado. Você começa a adquirir novas habilidades. Ou seja, você começa a estender
a sua zona, saindo do conforto, indo para a zona dos novos desafios. Aí você chega no ideal, que é essa área mais extensa, mais verde, né? Você encontra um propósito, você acredita naquilo que você defende, você está atrás de um sonho para realizar o seu sonho, você está na zona de crescimento, porque você não se acomoda com as metas antigas, você busca sempre novas metas, novos objetivos de vida, ou seja, conquistar novos objetivos. Então, uma coisa para vocês, o pessoal que está aí, tanto de ADS como de biomedicina, vocês estão justamente nessa linha indo para a direita. Vocês estão saindo da zona de conforto, vocês estão saindo de casa, podia estar em casa assistindo televisão, jornal, Netflix, com o pai, com a mãe. Vocês não estão encarando um curso superior, vão encarar novos desafios. É isso que vai fazer você ser um vencedor na vida. Então, sem motivação, pessoal, a gente não cresce, viu? Exemplos de motivação. Eu sempre gosto desse exemplo, pessoal, para a gente refletir. Vamos lá. Olha a figura aí, pode passar o próximo slide. Esse senhorzinho aí, vocês talvez não saibam quem é ele, mas sabe de empresas dele. O nome dele é Valentim dos Santos Diniz. Ele é o patriarca daquele grupo Pão de Açúcar. Esse homem veio de Portugal na década de 20 para o Brasil, num navio, naquela parte onde tinha os animais, porque ele não tinha dinheiro para pagar uma passagem. Chegou aqui, o povo não tem uma expressão que diz assim, vem chutando uma cachorra, né? Pronto, no popular ele vem chutando uma cachorra. Esse homem simplesmente, ele começou a vislumbrar motivar, porque ele começou a pegar, naquele tempo, nos anos 30, em São Paulo, pessoal, não tinha sistema de transporte de van, não. Usava bicicletinha, trabalhava numa lojinha de secos e molhados, né? E ele tinha uma bicicletinha, e a bicicletinha ele transportava pão, transportava queijo, lá na parte da bicicleta. Então, aquela pessoa sempre motivada a vencer na vida. Pode passar. Simplesmente, com o passar do tempo, esse homem criou uma padaria. Porque Portugal, o pessoal de Portugal tem fama de padeiro, né? Fulano do pão, né? O Manuel do pão e tal. Ele trouxe uma receita da mãe dele lá de Portugal, que a receita era o seguinte: era um pão com açúcar, né? Um pão com açúcar que o Brasil não conhecia, em São Paulo não conhecia. Ele pegava o pão, a gente hoje conhece meio como rocambole, pão doce, sabe? Ele foi o primeiro a fazer isso em São Paulo. Esse homem começou a vender pão, só que começou a vender tanto pão porque ele motivado, volta só um pouquinho. Ele tão motivado que ele estava para vencer na vida, que ele disse, eu vou aproveitar uma coisa que eu sei e fazer dela uma fonte de renda, fazer pão doce, pão de açúcar. Aí ele começou a vender tanto pão que ele criou uma doceria chamada Doceria Pão de Açúcar. Detalhe, próximo slide aí, por favor, Sormani. Próximo slide. Sabe o que ele fez, motivado? Quando a gente vai nas padarias hoje, a gente conhece esse sistema aí dessa foto, né? Que é aquela vitrinezinha onde você vê o doce, vê o salgado, vê a coxinha, vê o bolo. Detalhe, quando ele fez isso na década de 40, em São Paulo, ele foi o primeiro a ter a ideia de quebrar a porta, quebrar a parede da doceria dele, da calçada, e botar um vidro. Os amigos dele disseram, seu Valentim, o senhor é louco, o senhor vai ser roubado, como é que o senhor vai expor o seu produto para as pessoas que passam fora? Vai atrair o olhar do ladrão, dos bandidos, viu? Ele disse, não, se eu estou motivado a vencer, a ganhar mercado aqui, eu tenho que criar coragem, eu tenho que criar, vou expor, se eu não expor um produto, eu não vou vender. Detalhe, ele foi feliz, que além de botar o vidro, ele botou uma luz focando no pão, com uma bandeja muito bonita. Quando as madames paulistas passavam na calçada, né, percebia que aquele pão era muito atrativo visualmente, fazia elas abrir e entrar dentro da padaria. Menino, nesse negócio, esse homem vendeu, porque ele foi o primeiro a praticar a vitrinagem no Brasil. Passei para frente. Ele foi o primeiro a dizer o seguinte, porque as mulheres procuram, seu Valentim, eu quero que o senhor venda o pão, venda o bolo, venda isso, aquilo. Só conhece garçom, conhece gente que vende e que aluga pano para a mesa. Ele disse, rapaz, eu vou fazer tudo. Ele começou a vender o bolo, o salgado, alugar o garçom, botar a mesa com pano, botar a cadeira com pano. Ele foi o precursor do buffet no Brasil. Ele sempre aquele cara motivado, se fosse outro, se acomodar, porque estava ganhando dinheiro na padaria, né? Mas ele não, ele sempre, a motivação levava ele a novos horizontes. Ele começou a ganhar dinheiro demais vendendo o que nós chamamos hoje como buffet, né? Pode passar aí. Ele foi o primeiro, pessoal. Ele passou, ganhou tanto dele que ele saiu do ramo de doceria e começou a abrir mercado. Ele comprou uma rede chamada Jumbo, São Paulo. Então, ele começou a expandir o negócio dele. Ele foi o primeiro a dizer, sabe de uma coisa? Pode passar, próximo slide aí.
Eu sou o primeiro, sabe de uma coisa, eu vou abrir, porque os pequenos mercadinhos de São Paulo era mais ou menos nesse formato aí, que vocês conhecem, formato de bodega, né? O cliente não tinha acesso ao produto, tinha que chegar lá e pedir, eu quero aquele queijo, eu quero aquela lata de óleo. Ele sabe de uma coisa, eu vou mudar esse negócio, eu vou tirar esse balcão, vou fazer o cliente ter contato com o produto, pegar o produto, ver o produto. Aí os amigos disseram, seu Valentim, o senhor é louco, o senhor vai ser roubado, o povo vai carregar a mercadoria no bolso, em roupa. Ele disse, não, eu sou motivado a vencer, eu vou encarar isso como um desafio. Então, ele foi o primeiro a fazer com que os clientes tivessem acesso às gôndolas do supermercado. Coisa que hoje é a coisa mais normal do mundo. Olha aquela visão dele, olha, motivado, sempre motivado. Passa aí para o próximo slide. Aí o que acontece? Esse negócio de criança ter acesso aos produtos embaixo foi ele começou a particionar o mercado, ou seja, ele começou a dividir por segmentos, setor de frio, setor, as crianças são produtos baixos, né? Ele foi o primeiro a ter a ideia de botar o mercado 24 horas. Os amigos dele chegaram, seu Valentim, o senhor é louco, o senhor vai ser roubado, abriu o mercado de madrugada. Ele disse, sim, se eu quiser, eu tenho uma motivação. Se eu quiser ganhar dinheiro, eu vou ter que abrir de madrugada, porque nem todo mundo tem condições de fazer a feira durante o dia. Então, sempre aquele cara motivado. Pode passar, próximo slide aí. E ele começou, aí foi abriu o Pão de Açúcar, foi abrindo várias filiais, né? Várias filiais aí, porque ele estava cada dia mais motivado. Pode passar. E, consequentemente, ele criou o primeiro ambiente de mercado 24 horas, ou seja, era qual a lição dele para nós? É aquela pessoa constantemente motivada, né? Sempre à frente do seu tempo, né? Próximo slide. Olha só, e ele percebeu uma coisa, a gente não para pensar não, mas ele teve a ideia de não botar relógio nos mercados dele, porque ele percebia que relógio era uma forma de policiar o tempo. Ou seja, os clientes, muitas vezes, quando vê o relógio, se apressam para comprar. E a ideia é o contrário. Quanto mais tempo o cliente fica no comércio, mais probabilidade tem dele realizar e efetuar a compra. Então, ele foi aquele cara que era uma visão holística, né? Sempre motivado a descobrir coisas novas. Tem gente que acha que sabe demais, né? E tem aluno, já sei demais. Não precisa estudar isso para a prova, não, que eu já sei demais. A gente nunca, pessoal, sabe de tudo. Então, é aquela pessoa que está sempre procurando. Então, a pessoa motivada tem que estar com as orelhas ligadas, os olhos ligados, as anteninhas ligadas, para poder enxergar ao nosso redor, porque isso é motivação. Próximo slide. Ele foi o primeiro também a perceber que, olha que interessante isso, que os shoppings fazem hoje. Não botar, pessoal, piso alto relevo, mas piso liso, porque ele percebeu que piso liso faz as pessoas andarem mais lento. Andando mais lento, o poder de visualização do produto é mais intenso. Porque piso liso, anda devagar, andando devagar, a chance de comprar é maior. Então, isso para nós é uma lição, né? Que as pessoas motivadas enxergam tendências, pessoas motivadas enxergam além, né? Vamos supor que você diz assim, eu estou entrando nesse curso aqui porque papai me obrigou, mamãe me obrigou. Eu não sei se eu termino, não, esse curso não. Se você pensa assim, você está desmotivado, você tem que pensar à frente, que essa motivação que você vai ter de estar se matriculando, de cada semestre, cada período vencendo, é o que vai levar você lá na frente a concluir o curso, fazer aí, conquistar novos espaços e conquistar seu lugar ao sol, né? Próximo slide aí. Então, uma perguntinha de 30 segundos. Não precisa responder pelo microfone, não, nem no chat. É uma autorreflexão. O que te motiva? Pare e pense um pouquinho. O que te motiva? Por que você está aqui hoje? Reflita. Pronto. Acabou o tempo. Não precisa responder, não, viu? Então, quando você vier nas próximas semanas começar as aulas, começar a assistir a aula, aquela coisa toda, e o que é que está motivando vir para aqui? Eu podia estar em casa assistindo o seriado da Netflix, né? Podia estar assistindo aquele jogo do meu time de futebol, entendeu? Mas não, eu estou aqui porque eu tenho um objetivo de vida, eu sou motivado, eu quero chegar lá. Então, meu amigo, minha amiga, se você é uma pessoa desmotivada, comece a rever os seus conceitos, se motive. Sem motivação, uma pessoa sem motivação é como um carrão sem gasolina. Carro bom sem gasolina anda? Não anda. Então, a nossa gasolina é a motivação. Próximo. Então, eu vou aqui encerrar minha participação com as regrinhas de ouro.
Vamos lá, professor Armando, por gentileza. Pronto, fixe metas. Se você é uma pessoa, eu digo para vocês uma coisa, eu fico muito triste quando chego para o aluno que está concluindo um curso. Fulaninho, o que você está pretendendo fazer quando terminar o curso? Só falta um semestre. Eita, professor, não sei o que eu quero da vida ainda não sei se eu quero fazer concurso, se eu quero ensinar, se eu quero, enfim. Então, comece desde já a fixar suas metas. Mesmo que você não vá realizar tudo que você pretende, mas você tem que ter metas. Segunda regrinha. Seja corajoso. Não sei se vocês, que eu sou um pouco ligado a desenho animado por causa dos meus filhos, não sei se vocês conhecem um desenho num canal aí fechado chamado Cão Coragem. Alguém conhece o Cão Coragem? Se alguém conhece, pode botar no chat aí, o Cão Coragem, né? Que coragem só tem no nome, né? Porque ele é o oposto do... Conhece? Cão Coragem. Então a gente não pode dizer, eu sou corajoso, mas quando vai para uma prova, fazer uma prova, Vixe Maria, eu vou tirar um 0 nessa prova. Vixe Maria, já começa a ter medo. A gente não pode ser com coragem, não. Tem que ter coragem mesmo. Olha só, mano. Diga aí, meu irmão. Ele é coragem, o cão covarde, né? É isso mesmo. Coragem, o cão covarde. Exatamente. Valeu pela lembrança aí, só, mano. Então, pronto. Quem não conhece cão coragem, a gente não pode ser igual aquele cão coragem, não, viu? Olha, execute as tarefas de forma mais eficaz. Hoje estamos aí com muita desculpa, não tenho tempo para isso não tenho tempo para aquilo, aquela procrastinação, deixar para amanhã. Então, pessoal, as nossas tarefas, quando não são realizadas de forma planejada, a administração do tempo, a gente termina o dia e não fez metade do que queria fazer, viu? Pessoas que executam as tarefas, como, por exemplo, estudar, né? De forma eficaz, pode ter certeza. Tem tempo de sair fim de semana, tempo de passear, tempo de assistir pegar o fim de semana uma temporada toda de um seriado, mas para isso tem que administrar o tempo, né? Então, vamos ser mais executadores de forma eficaz das nossas tarefas. Próximo. Seja comprometido. Se você começar uma atividade, não dê abandono no meio, não. Seja comprometido, vá até o fim, acredite, seja uma pessoa que seja convicto das suas ações. Próximo. Aprenda a terminar aquilo que eu falei, aprenda a terminar aquilo que começa, fortaleça sua autodisciplina. Se você é uma pessoa hoje que está começando seu curso, que não sabe administrar o seu tempo, não tem autodisciplina, comece a perceber a necessidade, entendeu? Então, essa autodisciplina é importante, viu? Próximo. Controle seu estresse. Vixe, Maria, se for perguntar aqui, alguém aqui, levanta a mão quem não tem estresse. Será que alguém levantaria a mão aqui? Quem não tem estresse? Quem não tem estresse, levanta a mão. Alguém levantaria? Vou ficar quieto. Eu acho que não, né? Todos nós temos estresse, uns mais, outros menos, mas não vamos, pessoal, entrar assim no universo do estresse, não, porque faz o chamado tempestade em copo d'água, né? Acaba, tira um 6 na prova, Virgem Maria, meu mundo acabou, tirei um 6 na prova, vou para a final, vou perder o fim do ano, eu vou perder o curso, já começa a botar 1001 barreiras na cabeça, né? A pessoa fica estressada. É o que chamamos de tempestade no copo d'água. Vamos controlar, pessoal, o estresse, viu? Próximo. Controle sua emoção. É porque é outro tema, né? A gente poderia só assim dizer que é a questão da inteligência emocional, né? Muito importante. Hoje em dia a gente está convivendo com muitas pessoas. Tem essa pandemia, pessoas ansiosas, pessoas muito inseguras, pessoas que têm problemas, né, relacionamento. Então, a emoção, pessoal, é algo que a gente tem que buscar controlar, viu? Porque a emoção nos atrapalha bastante. A gente tem que viver o hoje, né? É o que eu digo, é o carpe diem viver hoje. Tem gente que vive muito do passado e tem gente que vive muito do futuro e não vive o presente. Tem gente que quer ter um carrão quando terminar a faculdade, quer comprar um sítio, uma casa na praia, pensa muito no futuro, mas não vive o presente, não vive o hoje, não estuda, não planta a semente para amanhã colher, né? Então, eu queria... Pronto, dando uma pausazinha, viu? Eu queria encerrar a minha parte aqui dizendo o seguinte, pessoal. Eu sei que isso não é bula de remédio, nem receita de bolo, mas vamos tentar controlar, aumentar a nossa motivação, nossa vontade de vencer, viu?
Então, a motivação é algo importante. Eu agora vou me dar por encerrado minha parte aqui, para poder a professora Roberta agora aí fazer a sua brilhante explanação, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa pela frente, viu, pessoal? Obrigado. Parabéns, professor Flávio. Obrigado por essa oportunidade de estarmos realizando em conjunto, né? Essa Obrigado. fala. Sormani pode passar, próximo slide, nós vamos tratar da motivação para o estudo, entendendo-se, como nós falamos a princípio, em relação ao tema, que você precisa ser protagonista da sua história, especialmente quando trata-se aqui da motivação para o estudo. Essa semana eu fui representar a FIP num programa de TV, aqui uma TV local, né? E as pessoas perguntavam assim, quem teve que se reinventar mais, o professor ou o estudante? Vamos botar no mesmo pratinho da balança os dois? O professor teve que se ressignificar, porque para o professor, estar na sala de aula é aquele cenário de teatro importante onde ele está ali, né? Se movimentando, ele está encantado com aquilo que ele está fazendo, gosta de fazer, e teve que se ressignificar, sentar numa cadeira, falar na telinha do computador. Mas para os estudantes, com toda certeza, eu falava nisso lá, os estudantes também tiveram que aprender muito, inclusive a ter essa autorresponsabilidade de ser ele mesmo o controlador da sua motivação para esse estudo. Querer estar presente às aulas, chamar o professor para tirar uma dúvida. Isso é, então, o que a gente está chamando aqui de motive ação, motive a sua ação, a motivação para o seu estudo. Por quê? Se você é o protagonista da sua história, só você pode fazer por essa intenção de estudar mais. O que é que o professor faz? Estimula, organiza, mas você realmente é aquela figura que vai, então, decidir o seu próprio caminho. E, então, para fazer essa vida de estudo de modo produtiva, de modo positiva, qual é a primeira condição? Ter consciência disso. Ter consciência de que você é esse ator principal. É você que precisa pensar e decidir. Eu quero estudar porque eu quero ser realmente uma pessoa lá adiante, bem posicionada no mercado, ou um grande empreendedor, um grande empresário, ou passar num concurso. Então, você é quem decide isso, e para isso você tem que estudar o tempo todo com esse olhar visionário aí dos exemplos anteriores. Pensar como é que eu posso, no futuro, estar lá construindo um sistema de TI que vai ajudar as empresas, ou mesmo sendo um grande empreendedor, montando uma grande startup para ter crescimento exponencial, para também, além de tudo mais, da sua satisfação pessoal e profissional, ter também aquilo que, de fato, é um outro motivador, que é o recurso e a condição de viver bem. Então, para fazer isso, o que a gente tem que pensar? Eu vou estudar para agradar a quem? A mim mesmo. Eu vou estudar porque o professor vai colocar uma nota? Não. Eu vou estudar porque eu preciso aprender, porque aprender é a maior riqueza que eu posso ter na minha vida, é quem me dá mais ativos, é quem me garante maior condição de vida, e a única riqueza que ninguém tira de você. Uma vez adquirida, ninguém vai poder tirar. Ninguém rouba, ninguém diminui. Muito pelo contrário, se você quiser, você amplia isso o tempo todo. Então, para organizar essa vida, é preciso ter essa consciência, ter um ambiente bom de estudar. Vocês estão assistindo aula em casa,
reserva um cantinho sem muita interferência para que a concentração possa ser a sua aliada, outro fator que lhe motiva, e também que você garanta a administração do seu tempo. No caso do estudo, vale aquela máxima de que tempo é ouro e é tendo tempo que a gente vai, então, dedicar-se cada vez mais ao estudo. Essa motivação, que é um motivo para agir, lhe impulsiona a chegar onde você quer. Então, naturalmente, você tem que ter um desejo. Por que você está estudando? Porque você tem um objetivo. E tendo esse objetivo, você é o responsável pela persistência, pela disciplina, pela intenção de querer sempre mais, de ter um objetivo e buscar atingir uma meta. Eu vou contar um segredo, viu? Nesse caso aí, a ambição, ela é plenamente positiva. A gente precisa ter essa ambição de querer ser mais, de querer estudar mais, de querer crescer mais, de querer ser o que você tiver vontade. Não pela influência das outras pessoas, mas especialmente por você mesmo, para você ter o seu próprio projeto de vida. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a grande vitória é o seu desejo de querer vencer. É o seu desejo de querer chegar onde você definiu. E a gente costuma dizer, quase todo mundo que fala nesse tema conta a história da fábula, onde, na hora de perguntar qual é o caminho, qual é o melhor caminho para ir, o gatinho respondeu: você sabe onde você quer chegar? Não. Então, qualquer caminho serve. Mas se você sabe qual é o caminho que você escolheu, definiu a sua meta, tem o desejo de vencer, esse é o primeiro passo. Corre atrás dos sonhos, que com certeza eles poderão ser realizados. Você poderá ser esse vencedor que está dito aí. Então, uma grande forma de motivação é você visualizar. Se você quer ser um grande executivo, fecha os olhos e pensa você lá, naquela cadeira, naquela sala bonita, visualiza, sente-se confiante de que isso vai dar certo. Ah, professora, mas eu quero, depois que terminar o meu curso, fazer uma pós-graduação, que vai me dar mais poder ainda, porque eu vou ter mais conhecimento. Visualiza isso acontecendo lá na tua vida. Não é profetizando, não, gente. É idealizando. É sabendo que aquilo que você quer, você tem chance de conseguir. Essa é a mais eficiente forma de motivação. Eu posso me ver lá realizando aquilo que eu desejo. E aí, com certeza, a gente tem a ideia de que eu consigo fazer aquilo que eu realmente preciso. Aí a gente vai pular de alegria, né? Como esse rapazinho aí, imaginando. Meu objetivo é passar no concurso. Como é que eu posso visualizar isso? Sinta lá a emoção de imaginar o seu nome na lista dos aprovados. Sinta também, para isso, você precisando terminar o seu curso de ADS. E assim, você vai estudar mais, porque você quer realmente galgar esse próximo passo aí, dar esse grito bem forte. Eu posso, eu consigo, porque isso vai depender muito de mim e do meu esforço. E, na sequência, um ponto muito importante para isso é você ter contato com outras pessoas que também têm esse sonho, que também idealizam, assim, igual a você, essa noção do seu crescimento. Eu queria deixar uma dica para os estudantes. Vocês estão começando o curso agora. Entendam a importância de participar, por exemplo, de um congresso, de participar de um evento na sua área, onde você vai ver outras pessoas que
como você já estudaram aqueles temas e hoje conseguem ser lá uma referência na área. Por que se dedicou mais? Porque estudou muito. Pense também em conversar com outras pessoas que são dessa sua área. E aí visualize, mais uma vez, com a ideia, com essa mesma ideia, você chegando lá, no dia da sua formatura, jogando o capelozinho para cima, dizendo, realmente eu venci. Isso é perfeita ideia de motivação. Eu já sinto até a música, né, na colação de grau, aquela música linda, impulsionando a gente para a vida. E aí todo mundo fica feliz. Pensem nisso, quando vocês estiverem desmotivados. Eu quero realmente dar aquele grito de vitória lá no dia da minha colação de grau, jogar o capelozinho para cima, ouvir a música que toca toda a vida na colação de grau, que fala da vida, que fala do vencedor, que fala daquela pessoa que realmente se esforçou. Teve desafios, é claro, gente, ninguém vive sem desafios, não. A vida é um desafio, supere os desafios. E aí, quando você lembrar disso, do seu sucesso, lembre dessas 3 palavras que estão aí colocadas como sendo mantra para você poder realizar os seus sonhos. Você tem que querer, você tem que tentar e você tem que ser perseverante. Então, como está dito aí, querer, tentar e nunca desistir. Se você desistir, alguém vai adiante e vai realmente galgar o seu sonho. Professora, mas eu estou com muita dificuldade. Tenta buscar uma forma de vencer essa dificuldade. Nenhuma vida ela é feita sem desafios. Nenhum caminho ele é feito plenamente regular. As pedras vão existir para todo mundo. Alguém vai parar porque tinha uma pedra no meio do caminho. Mas outras pessoas vão pisar na pedra e impulsionar o salto. É assim que você deve fazer quando você tiver qualquer dificuldade no meio do caminho e pensar em desistir. Desistir não é da vida. Desistir não é das suas condições oportunas de realizar. Mas é de qualquer fato que você quer muito, que você sonha muito, mas que, por não ter todos esses motivos, acaba deixando de lado aquilo que para você seria, de fato, a realização de um sonho. Hoje a gente fala tanto em propósito, justamente porque esse propósito é o que motiva, é saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, por que eu vim aqui, sou um filho de Deus e uma figura ilustre e preciso vencer as minhas dificuldades para poder galgar aquilo que para mim é de verdade o que eu penso e o que eu quero da vida. E aí, o que a gente vai pensar? Lá na hora da prova, todo mundo costuma, boa sorte, né? A professora Roberta pensa que não é boa sorte, é boa prova. Eu coloco lá nas minhas provas, boa prova. E os alunos perguntam, quando ainda não me conhecem, professora, não era boa sorte? Não. Eu acredito também em influências e em energias positivas. Isso pode ser sorte. Mas eu acredito que se você estudou, se você se preparou, você vai ter, então, toda a chance de agarrar essa oportunidade. Aí, gente, leve com vocês a vida toda uma dica que vale ouro, viu? A minha dica. Levem para a vida toda. Se você pensa, eu não vou fazer mais um curso porque eu não tenho um emprego para pagar esse curso. Mas se você tiver qualquer chance, faça. Sabe por quê? Um dia a oportunidade aparece, se você não tiver preparado, aí você vai dizer, eu não tive sorte. Mas a gente vai lhe corrigir e dizer, você não teve o encontro
daquilo que era necessário para você agarrar a sua oportunidade. Então, se prepara, a oportunidade aparece, eu agarro a oportunidade e sou um vencedor. Professora, mas se a oportunidade não aparecer, não tem problema, mas na hora que aparecer, você vai estar extremamente pronto para agarrar a sua oportunidade ou para criar a sua oportunidade. Nesses exemplos que o professor Flávio deu, vocês viram um exemplo dessa natureza? Aquele homem criou as oportunidades que ele precisava para ser um grande empreendedor e para se tornar cada vez mais posicionado e firme no mercado. Então, gente, estuda muito que a oportunidade vem. De uma forma ou de outra, essa oportunidade vem. E aí, você aproveite esse tempo que você tem. Organize esse tempo de modo sistematizado. Tem gente que diz assim, quem é organizado demais, perfeccionista demais é chato. Nem sempre. Tudo demais realmente é veneno. Usa aquela bússola de equilíbrio. Eu tenho 4, 5 disciplinas para estudar. Eu te proponho que você pegue um dia por semana para cada disciplina, ou que você, ao terminar a sua aula, consiga concentrar-se nos pontos que são mais importantes da aula e estude um pouco mais, que você não vai precisar estudar só no dia da prova. Isso é sistematização. Quando a gente está estudando 2, 3, 4, 5 horas, já cansado, precisa dar uma paradinha para refrescar a memória, né? Para balançar o esqueleto, para tirar aquela tensão, porque você já não está mais aprendendo. Isso também ajuda a sistematizar essa organização. Então, aproveita, planeja a tua vida de estudos, define um tempo para cada disciplina, reconheça a importância de todas elas, entenda que se a gente definir ideias importantes e exemplos para essas ideias importantes, com certeza você vai progredir muito mais na sua vida. E esse é um dos segredos para alcançar o sucesso. Aí, se qualquer dia você estiver desmotivado, liga para seu colega que pode lhe motivar. Diz ao professor Sormando que ele não vai deixar você ficar desmotivado de jeito nenhum. É com a aula da professora Roberta, professora, hoje eu estou cansado. A gente vai arranjar uma ideia para te animar. É com a aula de Sormani, que está lá cheio de desafios. Sormani vai procurar um jeito de estimular essa sua vontade. Mas e você mesmo? Pode fazer o quê por você? Se a preguiça aparecer, a desmotivação, a vontade de dormir, diga para você mesmo, não, eu preciso estudar porque eu preciso aprender. E na hora que você começar, a vontade aparece. Querem ver um exemplo? Tem gente que diz muito assim, professora Roberta, eu não consigo ler um livro em 6 meses. Aí eu digo assim, pega a quantidade de páginas que o livro tem, divide pelas horas de tempo que tu tens por dia, e aí defina, a cada dia eu leio 5 páginas. Ou seja, a cada dia eu estudo 1 hora. Com certeza isso vai me ajudando a vencer, a não se desmotivar. Muito pelo contrário, a estar sempre motivado, que é isso que vocês precisam para crescer na vida. Então, é possível que a gente entenda que precisa definir alguns rumos para a nossa própria vida. Esse exemplo que eu trago aqui da intenção, né? Usando uma frase que já nos é muito comum, então, intenção sem ação é uma ilusão. E eu trouxe um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho muita vontade de escrever um artigo. Eu vou precisar fazer isso lá no final do meu curso. Mas eu não sei passar as ideias para o papel. Se fosse para falar, estava ótimo. Mas para escrever, gente, escrever é um exercício. Se você sabe ler, você sabe escrever. Se você sabe ler bem, não sabe escrever bem,
vai fazendo o exercício que você consegue vencer. Se você gostaria de ler um livro por mês, vai lendo todos os dias que você consegue. É só para dar um exemplo de como nós precisamos ter intenção e ação. Se eu quiser e não fizer nada para isso acontecer, não vai cair do céu. Se os meus professores me estimularem muito, mas eu não tomar a decisão de ser persistente, perseverante e disciplinado, as coisas não vão cair do céu. Elas precisam do nosso estímulo. E aí, algumas atitudes negativas na nossa vida acontecem, claro, todos os dias, né? Eu não estou entendendo nada. Ixi, como isso é difícil. Fazia tempo que eu não estudava. E agora, o que é que eu faço? Eu não consigo aprender. Eu já li diversas vezes e não consegui. Isso é muito para a minha cabeça. Gente, essa condição negativa de imaginar que a gente não é capaz é aquela zona de conforto. É aquela zona de confiança, de tranquilidade. O barco, ele se ancora lá no porto, mas ele não nasceu para viver ancorado. Então, assim também é você. Está desmotivado? Pega uma âncora, mas busca o teu caminho. Procura um estímulo para que você possa realmente sair dessa zona de conforto. Está difícil? Pede ajuda a um colega. Forma um grupo de trabalho com o teu colega que sabe mais daquela disciplina. Acontece muito isso. Alguém sabe muito de gestão financeira, se destacou na disciplina, ajuda os colegas que vêm lá atrás. Precisa ser monitor? Não, não precisa. Basta que a gente mantenha os contatos, né? E essa parceria entre alunos, entre professores, para a gente alcançar realmente esse próximo passo. Então, é importante demais que você faça uma reflexão aí da sua vida de estudante. Está faltando alguma coisa para você se motivar ainda mais? Está faltando alguma coisa para você ter organização nesse seu estudo? Reflita. Liste tudo o que você tem para estudar. Defina uma ordem de prioridade. Cumpra aquele planejamento que você fez. Então, a cada dia você definiu uma disciplina. Não esmoreça. Cumpra aquilo que você planejou. É muito importante isso para a gente ter êxito, né? Êxito naquilo que nós precisamos buscar e alcançar. Pode passar, Sormani? A gente vai, então, pensando que é importante você refletir isso daqui. Do jeito que disse aí o professor Flávio, 30 segundos para refletir, não precisa responder. A falta de tempo, muitas vezes, é desculpa de quem não encontrou ainda o método de estudo, a maneira de estudar. A gente encontra muitos alunos que, professora, é porque fazia muito tempo que eu tinha parado de estudar, eu não estou acostumado a ler. Faz exercício, gente, todo dia, persistindo, perseverando, vendo o seu progresso, comemorando a vitória daquilo que você já alcançou, você consegue chegar lá. E aí, o estudo vai ser uma condição natural. Você não vai estudar só para a prova, você vai estudar para a vida. Porque lá na frente, você vai precisar muito de tudo isso que você já estudou até aqui, ao chegar na universidade, e vai precisar muito de tudo isso que você está estudando aqui no curso. E depois vai ter que fazer outros cursos, depois vai ter que ver outras atualizações. Isso é rotina na vida de quem realmente quer ser um bom e grande profissional. Vocês pensam que os professores, mesmo esses macaquinhos velhos aqui, né? A professora Roberta, que já faz tempo que faz aulas, não estuda todo dia? Engano. Atualiza informações, busca dados atualizados para trazer para vocês, busca exemplos mais modernos, empresas mais inovadoras, setores de negócio que estão se destacando. É preciso estudar todo dia. A gente vai viver estudando. Se quer permanecer
ativo, inovador, adaptável a esse mundo de muita velocidade. Aí a gente perde essa condição de estudar somente para fazer uma prova. Vou deixar uma dica boa para vocês aqui acerca disso que eu estou falando. Procure descobrir qual é o período do dia que você é mais ativo, que tem mais disposição, que está com mais aptidão a aprender. Eu, Roberta, não aguento ir até mais de 23 horas da noite. Mas eu gosto de acordar às 5 da manhã. Faço uma caminhada matinal 6 horas. Se eu estudar, eu aprendo tudo. Essa é a minha hora de ler, de preparar a aula, porque é a hora que eu gosto. É aquela que eu me disponho mais, é aquela que eu aprendo mais. Se você tiver uma tarefa simples e uma tarefa complexa, faça primeiro a mais difícil. Você está mais predisposto a realizar. A fácil, a que você gosta, já é tranquilo. Então, deixa ela para depois. E concentre-se. Tenha foco, tenha criatividade e tenha direcionamento. Dessa forma, você consegue realmente encontrar a hora certa, a disposição certa e a concentração certa para realizar as suas atividades. E, é claro, aprender mais. Então, vamos priorizar as nossas tarefas, né? Usar desse período do dia que realmente a gente tem mais disposição. Pode passar, Sormani? Aí, vejam bem, o que é priorizar tarefas? Professora, eu tenho 5 disciplinas. Eu posso achar que uma é mais importante do que a outra? De jeito nenhum. Porque se eu descobrir que é a minha que está ficando lá atrás, tem gente que eu vou puxar a orelha, né? Sormani não quer que a disciplina dele seja a última. Angélica não quer que a disciplina seja a última. Todo mundo quer ser o primeiro lugar aí na priorização das tarefas de vocês. Portanto, para ninguém ficar com aquele desgosto, um dia para cada disciplina. E estuda. E busca exemplos. Eu ficaria com desgosto, viu, que a professora? gente pede todo dia. Oi, Sormani. Eu ficaria com desgosto se P1 fosse a última. Com certeza. Com certeza eu também ficaria com desgosto. Como eu fico com desgosto, aqui em ADS não acontece não, mas como eu fico com desgosto se eu disser, gente, procura aí no mundo de empresas inovadoras, uma empresa que se destaque, traz o exemplo. E chegar na aula, ninguém levou o exemplo. Ai, como me dá vontade de chorar, viu, Sormani? Aí eu tenho umas cartas na manga, né? Eu tenho pesquisado, porque se ninguém trouxer, tem que ser eu a pessoa que desbrave esse mundão aí, tá certo? Mas deixa eu lhe dar só um alento. Isso acontece também em P1. A gente passa um problema que a gente fez tão bacana, projeta, faz aquela atividade assim para dizer, o aluno vai amar isso aqui. Quando chega na aula, você pergunta, e aí, pessoal, responderam? Ninguém respondeu. Aí você fica triste. Aí quem tem que pegar a dica da professora aqui é Sormani, né? Ao invés de se desmotivar, tem que procurar uma outra forma de incentivar, porque aí na outra aula todo mundo tem que trazer aquela tarefa, aquele exemplo. Gente, outra coisa, só porque eu estou lembrando agora, sabe o que é que acontece? Todo mundo precisa entender da conjuntura da vida. Já pensaram a gente morar aqui no Brasil, tá vivendo essa época de pandemia, de dificuldade econômica, e vocês não estarem nem aí para isso? Então, isso não pode acontecer. Quem luta com essa área do conhecimento que nós lutamos tem que estar atento a tudo, tem que ter uma visão holística, tem que entender daquele mundo que nos cerca. Claro que a gente não pode dominar tudo, mas a gente precisa saber dessas políticas de saúde, que agora é o tempo da vacinação, que todo mundo está fazendo um cadastro para se vacinar.
E a gente só sabe disso se estiver realmente usando a tecnologia a nosso favor. Perder muito tempo nas redes sociais fazendo somente distração e relacionamento não é muito bom para quem estuda, porque isso fica, aparenta-se, né, ou aparece para nós como aquela palavra que todo mundo fala, mas ninguém evita. A beleza da história é da procrastinação, né? Aí, na hora do estudo, a gente aproveita para lanchar, para olhar o celular, para mandar um recado para alguém, e aí não aprende, porque não tem concentração necessária para estar estudando. Outra coisa importante, né? Prazos. A gente vai viver escravo do relógio, professora? Não. A gente vai só dizer assim, eu tenho uma atividade da professora Roberta para entregar no dia 15 de fevereiro. Então, eu vou ver, anotar e me esforçar para no dia 12 a tarefa já estar pronta. Para a gente não estar de última hora perdendo os cabelos, né? Puxando os cabelos porque não entregou a tarefa e, às vezes, não tem mais outro prazo para entregar. Eu quero fazer essa comparação somente para chamá-los a atenção do mundo de trabalho. Quando a FIP pede à Sormani ou aos professores um prazo para alimentar o sistema, um prazo para fazer um relatório, se naquele dia não estiver pronto e por acaso o sistema fechar, o professor fica com dificuldades, né? Então, só para a gente entender que o mundo de trabalho ele é muito mais exigente do que esse mundo de estudo, mas, contudo, saindo da universidade, é para lá que nós vamos migrar. Se a gente aproveita para fazer desse mundo da universidade também uma escola de vida, para aprender a planejar, a definir objetivos e metas e definir prazos e ser autorresponsável por isso tudo, aí você consegue chegar lá como vencedor e alcançar a sua oportunidade. Até inventar uma oportunidade para você, do que mesmo ficar esperando que ela caia do céu, né? Deitadinho na zona de conforto, esperando que a oportunidade caia do céu, que nem sempre ela vai cair. Tem uns que até acham, né? Uma oportunidade caída do céu, mas na grande maioria é esforço mesmo, né? Determinação e direcionamento. Pode passar, Sormani? Então, acredite no planejamento. Acredite que se você tirar da sua vida os elementos de procrastinação, você pode se tornar um vencedor. Defina seu caminho, escolha qual é o caminho que você quer e lute por ele. Hoje em dia, tem uma palavra que me chama muita atenção, né? Tem gente que diz mesmo assim, olá, o que é que você está fazendo da vida? Quando eu encontro um ex-aluno. Professor, eu sou concurseiro. Por que concurseiro? Porque vive estudando para concurso, mas faz disso um foco. Então, é como se fosse ali naquele momento, que é o momento de preparação, é como se a pessoa tivesse realmente todos os dias que acordar naquela hora, que cumprir uma jornada como se tivesse obrigatoriamente trabalhando, porque o sonho está lá mais adiante. E tem que conhecer questões, e tem que estudar questões, e tem que analisar quem são os concorrentes para poder alcançar esse mundo. Nada mais é do que fazer um planejamento, cumprir o planejamento e acreditar realmente que você pode chegar lá. Por isso que é concurseiro, vive se preparando para concurso, mas quer, inclusive, alcançar essa grande oportunidade que está lá adiante e que, com certeza, com foco, com determinação, com direcionamento, sabendo onde quer chegar, o caminho fica muito mais fácil. Vocês têm toda a chance para isso também. Pode passar, Sormani? Então, o que é definir objetivo e definir uma meta, né, para você poder lutar? Eu digo que o objetivo é aquilo que a gente quer alcançar. A meta, ela precisa ser quantificada.
esse meu exemplo do livro serve para a gente entender isso. Eu quero ler um livro dentro de um mês. Qual é a minha meta para eu poder alcançar? Eu tenho que definir quantas horas eu posso ler por dia, quantas páginas eu tenho que ler por dia. Se eu fizer isso, planejei e executei, ao final do mês eu tenho feito a leitura do livro e alcanço o objetivo ao qual eu me propus. Eu estou dando esse exemplo só porque tem gente que tem dificuldade de distinguir, né, as duas coisas, mas a meta ela é quantificada, exatamente para a gente avaliar depois. E aí, deu certo? Eu cumpri realmente? Eu li as 10 páginas do livro que eu me propus? Vamos lá, Sormani? Aí, gente, chego numa questão importantíssima para que a gente faça uma reflexão. O tempo é um recurso realmente muito escasso. E se você não administrar esse tempo, você não vai poder administrar nada mais. Porque se você perder o seu tempo, você não consegue ser o mesmo estudante e o mesmo profissional que você precisa ser lá no futuro. Então, essa é a minha maior dica de motivação para o estudo nessa noite. Aproveite esse tempo da universidade. Quem já foi universitário, estão aí os professores, colegas que não me deixam mentir. Com certeza, todos eles, até o mais estudioso possível, quando chegou no final do curso, olhou para trás e disse assim: eita, se eu tivesse aproveitado melhor aquele tempo, se eu tivesse aproveitado melhor aquele congresso, se eu tivesse aproveitado melhor aquela disciplina, lá na vida de trabalho, a vida exige mais de você. Quando você estiver lá fazendo as suas programações, aí você vai dizer: eita, eu precisava ter prestado mais atenção àquela aula que tratou exatamente disso. Aí, acreditem na professora, acreditem. Ler é pedra fundamental para a gente poder crescer enquanto profissionais de conhecimento, qualquer que seja o conhecimento. Esse mundo é o mundo do conhecimento. Ninguém adquire o conhecimento sem leitura. Não é somente a aula e a orientação do professor que vai lhe permitir chegar no canto que você quer. Sequência. Então, nós já estamos chegando ao ponto mais importante dessa nossa conversa, para lhe dizer que quando você aprende a ler, você sabe articular problemas, encontrar soluções, ser melhor na sua conduta, escrever melhor. Quem vive nesse nosso mundo ou precisa escrever muito bem, ou precisa falar muito bem, e era muito bom se fosse assim, viu, gente? Porque o que é mesmo, de verdade, lá na ativa, na vida, no mundo de trabalho, é que você precisa saber argumentar e que você precisa saber escrever. E que você precisa muito mais nessa área de vocês, de lógica argumentativa. Então, um mundão de conhecimento que só vai chegar a você a partir do seu protagonismo, você definindo, decidindo com autorresponsabilidade que você realmente quer ser uma pessoa top, né? Está lá entre os melhores. Eu preciso ser melhor do que os outros? Não, eu preciso superar a mim mesmo a cada dia. Então, nas aulas, na leitura, no estudo, tenha atenção, tenha intenção, mas faça também reflexões, análises críticas, sintetize, eleja as ideias mais importantes para você poder realmente aprender. E aí, essa porta aberta de oportunidades é o infinito para você. Atrás dessa porta, ninguém sabe o que é que tem. Só sabe que tem muitos caminhos, muitas oportunidades, que você com certeza vai encontrar a sua. Basta que você, falando daquilo que nós trouxemos lá atrás, queira
planeje e tenha poder sobre a sua vida. Tem um mundo de oportunidades para vocês por aí, a partir desse estudo que adquirem aqui na universidade. E aí a gente pode bater no peito e dizer, tá tudo muito bem, porque eu consegui fazer aquilo que eu gosto, que é o mais importante, aquilo que me deixa plenamente satisfeito pessoalmente e aquilo que me realiza profissionalmente. Leve para vocês aí esse projetozinho de vida. Projeto que pode ser um grande projeto de vida. É pequeno porque está numa figurinha, mas se você colocar em prática, você consegue fazer da sua vida um grande projeto. Menos desculpas e mais soluções. Não há desculpa para quem quer e quem persevera. Encontre a sua solução. Menos medo e mais coragem. Menos amanhã e mais agora. Se você for adepto daquela história de deixar para amanhã, aprenda que a lógica correta é nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aí você consegue fazer um grande projeto de vida. Tenha fé, coragem e lute por aquilo que você quer. E o sucesso, que seria, então, a partir dessa reflexão toda? Fazer, ter disciplina, definir o que você realmente quer, mesmo que nesse momento você não esteja com muita vontade. Não está com vontade, mas estava planejado. A prova será semana que vem. Se eu estudar um pouquinho a cada dia, eu vou vencer melhor. É isso que você deve fazer. É assim que você alcança o sucesso. Com determinação e persistência. E então, nós vamos fazer as coisas com excelência. Essa é a minha última reflexão para vocês. Quero que vocês guardem isso para toda a vida. Espero que tenham entendido que a motivação é o motivo para a sua ação. Especialmente que você entenda que a excelência é tudo aquilo que você faz. Aliás, você ganha excelência quando você faz repetidas vezes. Quando você faz e faz de novo. Se encontrar um erro no meio do caminho, não tem problema, porque esse erro tem que lhe ensinar a ser mais e faz disso um hábito. É uma ideia que vem desde Aristóteles. A excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. É aquilo que você faz repetidas vezes. Eu tenho dito aos meus alunos lá na sala de aula, faz o ciclo PDCA, que é o sucesso das grandes empresas. Planeja, executa, avalia, replaneja a partir daquilo que você tem como fortaleza e principalmente a partir daquilo que você precisa melhorar. Todo mundo precisa crescer um pouquinho mais a cada dia. E assim, você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ser melhor do que você mesmo a cada dia. E a cada vez que você achar que realmente precisa se repaginar, se reprogramar para encontrar a melhor versão de você mesmo. São essas as minhas palavras. Eu desejo um semestre de muita luz, de muito estudo, muita motivação. E a vida toda de motivo para a ação. Encontre o seu motivo para ser feliz, para ser melhor, para galgar o seu mundo e encontrar a sua oportunidade. Obrigado, Sormani, por essa oportunidade e um semestre muito bom para todos nós. Professora, eu que agradeço, né, tanto a sua participação, as suas... São colocações muito pontuais. Os meus estudantes, né, os nossos pupilos de ADS, os que conhecem a gente, eu acho que muito disso que você abordou aqui não é novidade para eles, né, porque você fala nas suas aulas,
Eu já falei várias vezes nas minhas aulas, inclusive falo também sobre ética, que é uma coisa que a professora Angélica aborda também bastante na disciplina. E essa questão de motivação, de se sentir motivado, ela de fato ela é fundamental. Traçar um objetivo, dividir isso em metas e ir galgando cada pedacinho, subindo um degrau de cada vez, e você vai chegar no seu objetivo final. Não ter medo, não ter receio, não duvidar de você mesmo, né? Não ser, como a gente diz, fraco mentalmente, né? Assim, de dizer, poxa, será que eu sou capaz de aprender essa disciplina? Será que eu sou capaz de aprender, de fazer a mesma coisa que o meu professor está pedindo para fazer? Será que ele não está enganado? Ele não tá sendo muito cruel, muito carrasco? Não, a gente quando passa, quando a gente ensina, a gente sabe que vocês são capazes de fazer aquilo que a gente pede, que a gente determina, que a gente passa como um trabalho, e a gente espera um resultado. Por isso que muitas vezes a gente tem esse sentimento de, como a professora Roberta falou, de ficar triste quando a gente passa alguma atividade, mas de não se desmotivar e de procurar formas de fazer com que vocês entendam a importância daquele trabalho, a importância daquele exercício, daquela aplicação, daquela atividade que foi pedida para vocês fazerem. Então, professora Roberta, eu que agradeço demais, né, por esse belíssimo momento, né, é um momento muito importante, e abrir o semestre, depois de um ano tão complicado que a gente teve, né, e abrir um semestre assim, com uma palestra, com uma discussão, com uma explanação, com colocações tão positivas, é muito encorajador, é muito, assim, dá muita esperança da gente realmente começar 2021 com muitas diferenças, com muitos pontos positivos. Se a gente olhar para trás, esse ano só tem a oferecer coisas boas para a gente. Então, tanto os alunos de ADS, né, os que estão chegando agora, os que estão no meio do caminho, que vão para o terceiro período, né, os que estão chegando no segundo, os que estão chegando no terceiro, eu já falei para eles, né, comecem já a visualizar aquela porta que foi seu penúltimo slide, comecem já a visualizar, porque o terceiro período é metade, viu? Daqui a um ano e pouquinho, 1 ano e 4, 5 meses, vocês vão estar, se Deus quiser, todos pegando o canudinho de vocês e caindo aí na selva, né, que é a briga por pessoas da nossa área. A selva, num bom sentido, não é a gente que vai brigar por um emprego. Graças ao sistema, eu vou dizer assim, né, que não foi, vamos dizer, aliás, que foi carinhoso com a ADS, com a tecnologia, porque quase ninguém presta atenção na tecnologia, até usar, até ver que precisa dela. A nossa área é uma área escassa de profissionais, então nós somos disputados, né, pelas empresas, por empresas de tecnologia. A professora Roberta sabe demais disso, que as empresas de tecnologia que existem, né, Roberta, elas brigam, né, pelos profissionais, pelos melhores profissionais, e pelos profissionais que também estão dispostos a aprender, a não deixar de aprender, como você muito bem falou. A vida da gente não é uma maravilha. O professor tem um diploma, ele agora vai só ensinar. Não. A gente estuda todo dia, a gente estuda sempre, o tempo inteiro, a gente está sempre procurando coisas novas para trazer para vocês, para deixar vocês entusiasmados, né, e motivados a alcançar o objetivo que vocês colocaram para vocês. Né? Então, tudo que a professora Roberta falou foi perfeito, e tomem isso como uma lição, né, peguem isso que ela falou como um tutorial, né, um tutorial de sucesso, onde vocês, seguindo esses passos, obviamente, vocês vão chegar naquele objetivo que todo mundo traçou para a sua vida. Tá, professora Roberta, muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço aí o comentário dos colegas e estou sempre à disposição. Professor, só. Então tá, gente, mais uma vez, essa aula, ela foi gravada, né, esse momento da gente foi gravado, eu vou colocar no canal no YouTube, quem quiser depois
pode ter acesso, obviamente, com a autorização dos professores, da professora Roberta, do professor Flávio, deixa lá no canal para, se alguém quiser depois assistir novamente, pegar alguma dica, né, se motivar com a motivação, fica disponível, tá bom? Eu agradeço demais a presença de todos, pessoal de biomedicina, muito obrigado por vocês estarem presentes até agora. Professora Angélica já deve ter passado a lista de novo aí para pegar a segunda frequência de quem ficou até o final. Os meninos de ADS, nos vemos amanhã, tá? Amanhã eu passo para vocês amanhã mais cedo eu passo para vocês o cronograma de amanhã, né? Quem vai falar amanhã, se vai ser a definição da professora Islânia, com o professor Daniel, ou se a professora Angélica vai ganhar esse embate e vai ficar na terça-feira e vai jogar Daniel e a Islânia para quarta-feira, tá? Mas de uma forma bem descontraída, amanhã a gente vai ter mais um momento bem legal, seja com quem for, com a professora Angélica, com o professor Luiz, ou com a professora Islânia, o professor Daniel, enfim, o par ou o professor solitário que ficar responsável amanhã, viu, Angélica? Vai ter uma responsabilidade muito grande em manter o nível deixado por Flávio e por Roberta. Quer falar, Angélica? Acho que não, acho que ela ligou o telefone sem querer, o som sem querer. Bom, gente, então é isso. Eu vou encerrar o nosso momento, agradecendo de novo, né, por vocês terem ficado até agora, e desejando uma boa noite para vocês, pessoal de biomedicina, um bom semestre, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado desse momento aqui. Pessoal de ADS, até amanhã, beleza? Então, valeu, gente, obrigado, Roberta, tchau, tchau, pessoal. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Ai,